Olá, eu sou Dilene e eu tô lendo com vocês desde o dia 14 os capítulos do livro de Provérbios. Pretendo ler até o dia 13 do mês que vem. Amém? E hoje é o capítulo 22, a leitura é do capítulo 22. Vamos começar? Então vamos lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Ditados dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aquele que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Amém? E aqui termina a nossa leitura do capítulo de hoje, o capítulo 22 de Provérbios. E o versículo que eu quero refletir um pouquinho com vocês é o de número 6. E está escrito assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos,
não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tem uma versão que diz que a gente deve ensinar o caminho que a criança deve andar, que mesmo quando ela envelhecer, quando ela ficar velha, ela não se desviará dele. Então, nesse versículo, o Senhor fala que a gente tem que instruir a criança desde pequena, né? Então, nós que somos cristãos, a gente tem que ensinar a palavra de Deus para a criança desde pequenininha. A gente tem que contar as histórias que a Bíblia tem, né? Tem várias e várias Bíblias voltadas para a criança, tem livros com histórias que são contadas para criança, para as crianças. Então, a gente tem que fazer com que as crianças tenham esse contato com a palavra desde pequenininha. E a gente deve criar as crianças, desculpe, a gente deve criar as crianças dando exemplo. Às vezes a gente fala muito, né? A gente tem por hábito de pedir para a criança se comportar de determinada maneira, e muitas das vezes aquilo que a gente fala com a nossa boca, a gente não fala de acordo com aquilo que a gente faz, né? Ou seja, com as nossas atitudes. E a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo. É importante falar? É importante instruir? Mais importante ainda é a gente dar o exemplo, né? Então, uma coisa que eu acho que prejudica muito a infância da criança é viver num lar onde há muita briga, onde os pais brigam demais, onde os pais discutem demais, onde os pais não falam a mesma língua. Às vezes o pai fala uma coisa para a criança, a mãe vai lá e fala outra, né? Ou seja, eles não têm a concordância naquilo que eles querem ensinar para o filho, né? Um fala uma coisa e o outro fala outra. Então isso deixa a criança confusa. E aí a criança também vê, às vezes, o pai e a mãe se desentendendo, o pai e a mãe não se tratam com cordialidade, não tem parceria. A criança, ela não é boba. A criança, ela é muito inteligente, desde pequenininha. A criança, desde quando ela está no ventre, ela já percebe e sente muitas coisas, porque o Senhor Deus nos deu uma capacidade incrível de aprender, e nós temos a capacidade de aprender dia após dia, né? E cada vez que a gente aprende alguma coisa, nós ficamos mais inteligentes, né? É como se a gente estivesse crescendo um degrau de cada vez, e cada aprendizado é como se fosse um tijolinho, né? Eu lembro quando eu estava em sala de aula, eu gostava de dizer para as crianças, né? Primeiro eu começava com uma pergunta, perguntando para eles quem gostava de aprender, quem aqui quer ficar mais inteligente. Eles sempre levantavam a mão, né? E eu falava para eles, olha, é só prestar atenção na professora, fazer o que a professora pede, que é como se ficassem acendendo luzinhas aqui dentro da cabeça de vocês. E aí o cérebro vai ficando cada vez mais iluminado, você vai ficando cada vez mais inteligente.
Aí eu falava para eles, mas por que ficar cada vez mais inteligente? Porque geralmente, não é uma regra, né? Eu falava, não falava exatamente com essas palavras, mas eu falava para eles, geralmente as pessoas que são mais inteligentes, né, é, tem uma tendência a ter um sucesso maior na vida. Então eu falava para ele, todo mundo aqui tem condição de ficar mais inteligente. A partir do momento que tem vontade de aprender e presta atenção no que a professora diz e faz o que a professora pede, né? Aquilo que a professora pede para fazer. Então, a criança, ela aprende muito pelo exemplo, né? Por nossas atitudes. E todo mundo tem capacidade de aprendizado. Até aqueles que hoje estão nas escolas, que têm algum grau de limitação, né? Às vezes algum problema, todas as crianças, mesmo aquelas ditas que as nomenclaturas mudam muito, eu vou falar com necessidades especiais, todas as crianças têm capacidade de aprendizado, todas, todas. E basta o quê? Paciência, basta vontade, que todos têm condição de crescer, de se desenvolver. Eu lembro que quando eu morei na Bahia, eu vi uma pregação certa vez, onde a pregadora disse assim, estava falando sobre isso, de você dar o exemplo, né, de você querer educar, você querer ensinar com exemplo. Aí eu lembro-me que uma vez ela disse, né, no meio da pregação, ela falou essa frase, que eu não sei, não me recordo agora o autor, que diz assim, as suas atitudes falam tão alto que eu mal ouço o que você diz. Então, a gente tem que educar pelo nosso exemplo. A gente tem que educar a partir do nosso exemplo. A gente tem que falar, tem que instruir através das palavras? Tem que sim. Mais importante é que as nossas palavras, elas andem de acordo com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes, com o nosso exemplo. Porque não adianta da nossa boca sair uma coisa e nas nossas atitudes, no nosso comportamento, mostrar outra. Porque a criança está observando o comportamento do pai, a criança está observando o comportamento da mãe, a criança está observando como os pais se relacionam dentro de casa. E se a criança cresce num lar perturbado, onde há muita confusão, muita briga, os pais brigam demais, na frente das crianças, não se entendem, não falam a mesma língua, como que vai estar educando essa criança de forma saudável? Não dá. Então, a gente tem que tem que se vigiar, né? A gente tem que observar o nosso comportamento. Porque aqui a palavra diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Na outra versão diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velha não se desviará dele. Então, a gente tem que ensinar a palavra desde pequenininhos, desde a mais tenra idade. Eu lembro que o meu filho mais novo, a gente já estava, nós já éramos cristãos, né, eu e meu marido, convertidos, e eu lembro que eu gostava muito de grávida, com barriga, né, crescendo,
eu gostava de ouvir muito louvor, principalmente os louvores voltados para a criança. Graças a Deus, os meus 2 filhos, os 2 super tranquilos, super de boa, graças a Deus, porque o Senhor Deus é maravilhoso. Então, a palavra que eu tinha hoje para falar era sobre isso, sobre as crianças, né, sobre a criação. Espero que tenha dado para entender. Não sei se eu fui muito clara, mas eu espero que tenha dado para entender aquilo que eu quis passar para vocês, né, que o Senhor quis passar para vocês, colocou no meu coração para estar falando nesse vídeo. Amém? Então hoje eu vou ficando por aqui e amanhã eu volto com o capítulo 23 de Provérbios, ok? Então tchau, tchau! Até amanhã, até o capítulo 23 de Provérbios. Tchau!